amores! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de língua portuguesa e nós vamos ficar por dentro do texto. Sabe qual é o texto? Casa da Vovó. Por aí vocês já tiram que vai ser assim uma leitura muito legal. Vamos lá a leitura. Casa da Vovó. Se a pedra não é pedra, ou se a pedra não é nada, esta pedra disfarçada, o que ela é então? Uma pedra pode ser só pedregulho, ou também, que barulho, pode ser um avião. Se a panela da cozinha de uma casa não tem cabo, mas tem asa, se transforma num condor. E se bato no bumbum dessa panela, num instante viro índio, ei, e ela vira o meu tambor. Pois um dia nunca é igual ao outro. E isso tudo, quem diria, no quintal da minha avó. Se a corda que ainda ontem era serpente, agora há pouco e de repente ficou sendo um cipó. Esse é o texto de Cláudio Tebas, muito legal, não é? Vamos ficar por dentro dele? Mais ainda, vamos! A pergunta 1 diz o seguinte: a criança do poema usa a imaginação para brincar. O que acontece nesta forma de brincar? Aí vocês podem pensar como aquela criança lá no quintal da vovó, que ela pegava os brinquedos, imaginava e transformava em outra coisa. Aliás, os objetos, não é? Porque ali fala da pedra, da panela. Então, ela pega esses objetos e na imaginação dela é outra coisa, não é? Então, essa forma de brincar é imaginar que os objetos podem se transformar em outro. Tudo bem? E a 2, o que a 2 diz? Por que o poema se chama Casa da Vovó? Ora, o autor estava se imaginando no quintal da avó, tá bom? Então, vocês podem aí usar a imaginação de vocês e responder com as suas palavrinhas. A questão 3 diz o seguinte, bem interessante essa. A criança do poema usa a imaginação para transformar certos objetos em brinquedos. Pinte as imagens de acordo com o código. De verde, os objetos com que a criança brinca. Então, ela já tem ali para brincar. O que ela já tem para brincar? Imaginem aí. E os brinquedos que ela imaginou, você vai pintar de azul. Então, aí você vai lá no texto e aí você vai imaginar. Por exemplo, já tinha pedra? Tinha. Ela imaginou que a pedra poderia ser o quê? Né? Então, você vai ver que esse outro objeto que ela imaginou, a pedra sendo, vai estar aí no texto. Por exemplo, a panela. Ela tinha uma panela lá, que ela até batia e inclusive dizia que poderia se transformar em índio. E a panela virando, era o tambor dela. Mas ela dizia que a panela poderia se transformar em um condor, tá bom? Então, imaginem aí, a corda poderia se tornar uma serpente. Então, os objetos que ela já tinha para brincar ali no quintal da avó, você vai pintar de verde e os objetos que ela imaginou, você vai pintar de azul. Tudo bem? A questão 4. Agora, relacione as palavras aos brinquedos imaginados pela criança. Essa aí tem muito a ver com a 3, não é? A pedra, o que ela imaginou a pedra sendo? Aí você vai lá no texto, se não tiver dúvida, releia e enumere aí de acordo com a imaginação da criança, tá bom? A questão 5. Ao bater no fundo da panela, o que a criança imaginava? Tá lá no texto, tá bom? Ela imaginava ali várias coisas, né? Mas aí você pode ir lá e aí responder de acordo com a sua leitura, tá bom? Mas
para deixar assim mais interessante, pense que ela imaginava algo de bater, tá bom? A questão 6. A criança diz que um dia nunca é igual ao outro. Por que você acha que ela diz isso? Ora, use a imaginação, tá bom? A questão 7. Que som você usaria para indicar o barulho do tambor? Também é muito pessoal. O que você, tá? Você imaginaria aí como sendo o barulho do tambor. Você pode colocar aí nessa linha a resposta, tá bom? A questão 8. Leia as alternativas e assinale o que estiver correta. O poema Casa da Vovó tem 4 versos e 38 estrofes. Nós já vimos aí em outras aulas o que é verso e o que é estrofe, tá bom? Só relembrando, verso é o que tem uma linha, tá bom? Seguido do ponto. E o que é estrofe? É aquele que vem vários versos e é dividido por um espaço. Em seguida vem outros versos. Então, aquele espaço ali onde tem vários versos é uma estrofe. Então, olha o raciocínio. O segundo quadradinho diz o seguinte: o poema Casa da Vovó tem 4 estrofes e 38 versos. Então, se eu falei para vocês que cada linha é um verso, nós podemos ver aí que é o segundo quadradinho, tá bom? Porque não tem 38 estrofes. A estrofe só é aonde fica os versos, tá bom? Então, você vai analisar direitinho, relembrar das nossas outras aulas para descobrir direitinho aí sobre estrofe e versos, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e qualquer dúvida me chamem, tá bom? Até a próxima!